A vida de Holly dificilmente poderia ser chamada de feliz. Quando ela era muito jovem, sua mãe morreu tragicamente na fábrica. Seu pai decidiu que seria melhor se mudar para a casa da mãe dele. O homem sofreu profundamente com a morte da esposa e, como muitas vezes acontece, começou a beber. Com o tempo, seu vício em álcool piorou. Agora, discussões surgiam entre sua avó e seu pai por causa da bebida dele. Em um dia de inverno, Holly voltou da escola e encontrou seu pai congelado em um monte de neve. A menina tinha acabado de completar 13 anos. Assim, ela se tornou órfã e ficou sob os cuidados de sua avó. Sua avó definhou rapidamente após a perda de seu único filho. Ela frequentemente se sentava à janela, chorando e dizendo que não podia acreditar que seu menino tinha partido, e esperava que ele voltasse. Nesses momentos, Holly ficava aterrorizada. Parecia-lhe que sua avó tinha realmente perdido o juízo e não entendia que seu pai tinha partido. No entanto, a mulher se distraía e voltava à realidade por um tempo. Mas Holly ainda tinha medo de que algo pudesse acontecer com sua avó. Holly terminou a escola e se matriculou em uma escola de enfermagem. Ela era muito capaz e teve sucesso em sua escola de enfermagem. Após a formatura, Holly foi designada para uma cidade pequena, onde conheceu seu primeiro marido. Ela se apaixonou por ele instantânea e completamente. O mundo deixou de existir para ela. Havia apenas Carlos e tudo relacionado a ele. Todo o resto ficou em segundo plano. Eles se casaram 6 meses depois de se conhecerem. Um ano depois, nasceu seu filho, Eric. Parecia que a verdadeira felicidade finalmente havia chegado para Holly. A vida começou a melhorar pela primeira vez em muitos anos. Holly se sentia genuinamente feliz. Mas 3 anos após o nascimento de seu filho, Carlos morreu. Ele trabalhava na construção civil e ocorreu um desabamento, esmagando-o sob uma laje de concreto. Assim, Holly se tornou uma jovem viúva criando seu filho sozinha. O tempo passou despercebido. Eric havia crescido. Ele tinha acabado de completar 13 anos. Holly estava voltando para a casa de seu turno, pensando em como ela e seu filho visitariam sua avó. Ela tinha férias chegando e seu filho. As férias de primavera. O relacionamento de Holly com a avó era tenso. Sua avó ficava chateada porque Holly a visitava raramente. E nenhuma explicação a satisfazia. Embora soubesse que sua neta era uma viúva criando um filho e trabalhando em 2 empregos para sobreviver. Holly estava prestes a atravessar a rua quando ouviu um barulho estranho. Ela olhou ao redor e viu um homem nos arbustos. Seus instintos de enfermeira entraram em ação imediatamente. E ela correu para ajudar. Senhor, não se mova. Não deveria. Onde dói? O que aconteceu? Holly perguntou rapidamente. Minha cabeça. Alguém me bateu por trás. Sussurrou o homem. Holly chamou um serviço de emergência e pediu ajuda enquanto examinava o homem e prestava os primeiros socorros. A ambulância chegou em 10 minutos e levou o homem ferido para o hospital. Ele teve uma concussão moderada e múltiplas contusões nos tecidos moles. 3 semanas depois, Holly estava voltando para casa quando ouviu alguém chamar, senhorita. Por favor. Espere um momento. Holly se virou e viu um homem correndo em sua direção. Ela olhou ao redor. Mas não havia mais ninguém. Então ele devia estar chamando por ela. Mas ela não o reconheceu. Com licença. Está falando comigo? Perguntou Holly. Sim. Sim. Com você. Por favor. Não vá embora. Preciso falar com você. Desculpe. Mas sobre o quê?
Perguntou Holly, confusa. Não acredito que nos conhecemos. Não exatamente. Sorriu o homem. Holly o olhou de perto novamente e pensou, não. Tenho certeza de que não o conheço. Eu me lembraria de um homem tão interessante e bonito. Você me salvou. Disse o homem. Ah. Agora entendi. Percebeu Holly. Você é o homem que foi atacado recentemente. Fico tão feliz que esteja se recuperando. Encontraram quem o atacou? Sim. Encontraram. Era o irmão da minha ex-esposa. Tivemos um divórcio difícil e ele me culpou por isso. Ele decidiu me punir dessa maneira estranha. Isso é terrível. Fico feliz que você esteja bem. Ferimentos na cabeça podem ser muito perigosos. Disse Holly com simpatia. Mas por que você estava me procurando? Para agradecer. Claro. Sorriu o homem. Eu sou Douglas. Ele estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo. Douglas. Eu sou Holly. Desculpe. Não tenho flores. Mas queria convidá-la para jantar em um restaurante. Seu marido não se importará. Certo. É apenas um jantar de agradecimento por me salvar. Holly imediatamente pensou em Carlos. Apesar dos anos que passaram, ela ainda amava profundamente seu marido. E toda vez que alguém perguntava sobre ele, lágrimas brotavam em seus olhos. A dor ainda era recente. Em todos os anos desde a morte dele, Holly não esteve com outro homem. Sua amiga Cassandra a repreendia, dizendo que não era saudável e que ela deveria encontrar alguém, mesmo que apenas para companhia. Mas Holly não conseguia imaginar mais ninguém a tocando. Ela ainda amava seu marido. Mas agora, olhando para Douglas, antes que ele mencionasse seu marido, Holly se pegou pensando que gostava dele. Havia algo magnético em Douglas que atraía Holly. Ele notou a mudança em sua expressão e rapidamente se desculpou. Desculpe. Eu disse algo errado? Não. Está tudo bem. Eu sou viúva. Não tenho marido. Explicou Holly. Sinto muito. Não quis trazer à tona memórias dolorosas. Foi falta de jeito da minha parte. Douglas se desculpou sinceramente. Está tudo bem. Douglas. Você não sabia e entendo que não foi por mal. É que ainda é um assunto delicado para mim. Seu marido faleceu recentemente? Há muitos anos. Ele morreu em um acidente de construção. Douglas olhou para Holly surpreso. Essa linda jovem ainda permanecia fiel ao seu falecido marido. O que era bastante raro hoje em dia. Ele decidiu não comentar mais e mudar de assunto. Você mora aqui perto? Sim. Aquele é o meu prédio. Apontou Holly. Vou aceitar seu convite para jantar. Douglas. Mas vamos deixar para amanhã. Estou exausta hoje. Claro. Amanhã então. Onde e quando gostaria de nos encontrar? Que tal no Imperia? Os preços são razoáveis e a comida é boa. Por volta das 7. Perfeito. Amanhã. Às 7 da noite. No Imperia. Estarei ansioso. Ele beijou a mão dela em despedida e caminhou rapidamente para o seu carro, estacionado nas proximidades. Holly o observou partir, sentindo uma atração magnética por ele. Ela decidiu pedir ajuda à sua amiga Cassandra para se preparar para o encontro. Ei! Cassandra! Tenho uma novidade para você. É melhor você se sentar. Ei! Você ganhou na loteria? Brincou Cassandra. Não. Riu Holly.
Parece que tem um encontro amanhã. Cassandra fingiu uma queda dramática. Estou bem. Exceto por ter caído da cadeira. Ela brincou. E com quem é esse encontro? Holly contou brevemente seu primeiro encontro com Douglas. Ótimo. Sorriu Cassandra. Mas o que ele faz? Como ele é? Embora. Se você concordou em sair com ele, ele deve ser bem atraente. Ah. Para com isso. Sorriu Holly. Então. Você vai me ajudar? Claro. Precisamos encontrar um vestido adequado para você. Estarei na sua casa às 4 e farei você parecer uma rainha amanhã. E não se preocupe com o Eric. Eu levarei para minha casa. E você pode relaxar e aproveitar sua noite. Espero que seu encontro corra bem. Ah. Para com isso. Eu só quero conversar com ele. No dia seguinte, Cassandra chegou mais cedo do que o planejado. A essa altura, Holly já tinha feito as unhas e a maquiagem. No entanto, quando Cassandra viu a maquiagem de Holly, insistiu para que ela a tirasse imediatamente. Você está brincando? Quem você planeja impressionar com essa maquiagem? Repreendeu Cassandra. Lave o rosto e sente-se. Holly foi obedientemente lavar o rosto. A verdade é que ela nunca foi boa com maquiagem e raramente a usava. Então a ajuda de Cassandra era inestimável. O que eu faria sem você? Disse Holly. Voltando do banheiro. Você teria chegado ao restaurante com uma aparência assustadora. Riu Cassandra. Sério? Você faz tanto por mim e me ajuda o tempo todo. Você deve ter sido enviada por Deus para me impedir de enlouquecer com a minha vida. Continuou Holly. Pare com isso. Você está me fazendo corar. Tudo vai ficar bem para você. Eu prometo. Cassandra a tranquilizou. Embora soubesse que a vida de Holly tinha sido realmente difícil. Não vamos nos prender ao passado e focar no futuro. Especificamente esta noite. Você escolheu um vestido? Sim. Vou te mostrar. Holly se levantou e trouxe um vestido. Cassandra olhou para o vestido e não sabia se ria ou chorava. Era um vestido vermelho pálido com grandes listras brancas. Com pelo menos uma década de idade e parecia muito gasto. Você ia usar isso? Está brincando? Quantos anos tem este vestido? Eu não uso vestidos. Você sabe disso. Este é da minha vida passada. Bem, deixo no passado. Aqui. Cassandra foi até o corredor e voltou com uma sacola. Eu trouxe 3 vestidos para você escolher. Ainda bem que temos o mesmo tamanho. Escolha o que mais gostar. Cassandra tirou um vestido azul escuro e o segurou na frente de Holly. Acho que este vai ficar ótimo. Você gosta? Holly vestiu o vestido. Mas era muito curto. Cassandra percebeu pela expressão de Holly que ela não sairia de casa com ele. Então pegou outro vestido. Um bordô escuro. Quase preto. Longo e com um decote elegante. Experimente este. Vai ficar perfeito em você. Holly vestiu o vestido e... Naquele momento, Eric entrou correndo no quarto e parou. Olhando para a mãe. Mãe? Você está tão linda nesse vestido. Bem. Está decidido. Disse Cassandra. Um homem falou. E devemos ouvir. Realmente combina com você. Holly foi até o corredor e se olhou no espelho. O vestido era magnífico. Ela parece uma rainha. Cassandra fez uma pausa. Reunindo seus pensamentos. É bom demais para mim. Não posso usá-lo. Você enlouqueceu? Você é uma mulher deslumbrante.
Deveria usar vestidos assim todos os dias. Repreendeu Cassandra. Vamos fazer sua maquiagem e cabelo lindamente. E você vai cativar todos os homens no restaurante. Eu me sinto desconfortável neste vestido. Protestou Holly. Talvez eu devesse apenas usar jeans e uma camisa. Afinal, posso ir a um restaurante vestida assim e ninguém vai me expulsar pela minha aparência. Sim. Exatamente. Concordou Cassandra com uma expressão séria. Use o que te deixar mais confortável. Você poderia até usar um agasalho e chinelos. Ninguém vai te expulsar. Embora o homem que você convidou para jantar possa se arrepender 10 vezes e fugir assim que você sair do restaurante. Tudo bem. Tudo bem. Não precisa exagerar. Só estou dizendo que ele gostou de mim com minhas roupas do dia a dia. Holly tentou argumentar. E para impressionar de verdade um homem, você precisa se esforçar um pouco. Você acha que pode impressioná-lo com jeans? Eu duvido muito. Chega de conversa. Sente-se. Vamos deixá-la linda. Holly sabia que discutir com Cassandra era inútil. Então se sentou obedientemente na cadeira. Às 7 horas. Cassandra havia terminado sua mágica. E Holly finalmente pôde se ver no espelho. Ela ficou maravilhada com seu reflexo. Então, ela se virou e abraçou a amiga. Muito obrigada. Sinto-me completamente diferente com esta roupa. Claro que sim. Sorriu Cassandra. Satisfeita consigo mesma. Agora, coloque o essencial na sua bolsa. Está na sacola que eu trouxe. Uma universal. Por precaução. E vá para o seu encontro. Eric e eu estaremos torcendo por você. Só não diga ao Eric onde eu vou. Holly lembrou. Não quero que ele pense que a mãe dele é uma traidora. Você está louca? Que tipo de traidora? A quem você está traindo? Você é uma mulher adulta. Solteira. Que tem direito a uma vida pessoal. Tire esses pensamentos bobos da sua cabeça. Além disso, seu filho é muito maduro para a idade dele. Ele já me perguntou mais de uma vez por que a mãe dele vive sozinha. E eu lhe disse a verdade, que é difícil encontrar alguém tão bom quanto o pai dele. Obrigada. Disse Holly. Quase chorando. A viagem até o restaurante levou apenas 10 minutos. Holly olhava pela janela, tentando imaginar o que diria durante o jantar. Como ela se comportaria? Como Douglas reagiria a ela? Mas ela não conseguia imaginar claramente. Porque estava nervosa e não saía em um encontro há muito tempo. O táxi chegou ao restaurante 2 minutos para as 7. Holly odiava se atrasar. Então suspirou aliviada ao verificar a hora e ficou feliz por ter chegado a tempo. Douglas a esperava na entrada. Holly o viu quando eles se aproximaram. Ele, no entanto, não a notou. Mesmo quando ela saiu do carro. Ele deve ter pensado que ela viria a pé. Está esperando por mim? Perguntou Holly, aproximando-se de seu acompanhante. Douglas se virou e ficou sem palavras. Ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer uma palavra. Ele ficou chocado com a aparência dela. Está tudo bem. Ou devo usar minhas habilidades profissionais e prestar os primeiros socorros? Sorriu Holly. Não. Estou bem. Douglas finalmente conseguiu dizer. Vamos entrar? Sugeriu Holly. Sim. Claro. Concordou Douglas, ainda admirando de todos os ângulos. Ele claramente não esperava uma entrada tão marcante. Quando se sentaram à mesa, Douglas ajudou Holly com a cadeira e rapidamente se sentou em frente a ela.
Holly sorriu com sua perplexidade e desorientação. Ela tinha planos de causar uma boa impressão, mas não esperava tal reação. E gostou. Assim que ele se recuperou, Douglas cobriu Holly de elogios. Ela ouvia, corando de vergonha. Fazia muito tempo que ninguém lhe dizia coisas tão gentis. Não que não houvesse homens tentando conquistar seu coração ao longo dos anos, mas ela não correspondia a eles. Agora, no entanto, ela gostava de ouvir os elogios e da companhia daquele homem interessante e impressionante. Durante o jantar, eles conversaram muito sobre seus passados. Holly falou sobre Eric, e Douglas confessou que amava crianças, mas sua ex-esposa não podia tê-las, o que foi um dos motivos do divórcio. Isso deve ser difícil para uma mulher, quando ela não pode ter filhos. Simpatizou Holly. Infelizmente, minha ex-esposa não os queria de verdade. Ela preferia viver para si mesma e para seu próprio prazer. Às vezes é assim, disse Douglas. Vamos mudar de assunto, sugeriu Holly. Diga-me, com o que você trabalha? Sou analista de negócios. Trabalho no departamento de consultoria. E você trabalha na área da saúde. Certo. Há quanto tempo? Sou enfermeira. Você não tem parentes? Perguntou Douglas. Não. Só tenho minha avó. Mas ela mora longe, no campo. E é bem idosa. Eu queria trazê-la para morar conosco na cidade, mas ela recusou. Ela é uma pessoa do campo. E meu marido era órfão. Ele não tinha ninguém. Sinto muito por isso. Bem, eu me acostumei com essa situação. O mais importante é que eu tenho meu filho. Eles conversaram e riram por um longo tempo, relembrando incidentes engraçados de sua infância e dos tempos de escola. Holly ficou surpresa com a facilidade com que conseguia se comunicar com aquele quase estranho, tendo-o visto apenas 3 vezes na vida. Depois do restaurante, Douglas sugeriu um passeio, mas Holly estava muito cansada. Douglas, me desculpe, mas não tenho energia para uma caminhada, admitiu ela. Que tal pegarmos um táxi e darmos uma volta pela cidade? Sugeriu Douglas. Isso parece maravilhoso. Adoro as luzes da cidade à noite. Douglas chamou um táxi e eles passearam pelo centro da cidade. As ruas estavam tranquilas, permitindo que eles apreciassem a beleza noturna. Então, finalmente chegaram ao apartamento de Holly. Douglas estava sentado perto dela, seu perfume a deixando um pouco tonta. Se eu o convidar para entrar, ele pode pensar que sou fácil. Mas eu realmente quero que ele fique, pensou Holly, tentando encontrar uma razão para prolongar a noite. Você gostaria de entrar para um café? Ela finalmente perguntou. Douglas se virou e olhou para Holly. Ele era um homem adulto e entendia perfeitamente do que se tratava. Eu adoraria. Ele concordou, pagando o motorista do táxi. Eles subiram. E café foi a última coisa em que pensaram. Alguns meses depois, Douglas a pediu em casamento e Holly aceitou. Ele havia conquistado Eric, encantado Cassandra e até impressionado sua avó durante uma visita. Para surpresa de Holly, sua avó, geralmente rígida e crítica em relação aos homens, aprovou Douglas. Holly estava radiante. Ela não conseguia acreditar que sua vida tinha dado uma guinada tão maravilhosa. Douglas ajudava em casa, cozinhava e passava todos os fins de semana com sua família. Ele brincava com Eric, levava-o ao parque e o conduzia às suas atividades. Ele tratava Holly com imenso carinho,
E ela florescia sob sua atenção. Essa felicidade durou quase 5 anos. Até que Eric se formou no ensino médio e se matriculou em uma universidade em outra cidade. Após a partida de Eric, as coisas começaram a mudar rapidamente. Douglas começou a chegar tarde do trabalho. Às vezes trabalhando nos fins de semana e viajando frequentemente a negócios. Holly lutava para entender a mudança repentina em seu marido. Uma noite, Douglas ligou para dizer que chegaria tarde novamente. Holly desligou o telefone e começou a chorar. Ela se sentiu magoada por ele não parecer ansioso para voltar para casa e não oferecer explicações. Holly ligou para Cassandra, com a voz trêmula de lágrimas. Ele vai ficar até tarde no trabalho de novo. Ela soluçou. Talvez ele esteja realmente ocupado com seu novo cargo, sugeriu Cassandra. Cassandra. Ele foi promovido há 1 ano. Mesmo assim, ele não era assim. Não entendo o que está acontecendo. Você já tentou falar com ele? Sim. Muitas vezes. Mas ele evita a conversa. Chorou Holly. Vamos pensar logicamente, disse Cassandra, tentando acalmar a amiga. Deve haver uma razão para o comportamento dele. Talvez ele esteja com problemas de saúde e não queira te preocupar. Sério? Se ele espeta um dedo. Fala sobre isso por 2 dias. Talvez problemas no trabalho. Continuou Cassandra. Não sei. Ele não fala sobre isso. Ainda acho que você precisa tentar falar com ele. Insistiu Cassandra. Tudo bem. Vou tentar. Concordou Holly, desligando o telefone. Ela respirou fundo e discou o número de Douglas. Douglas. Está tudo bem? Ela perguntou. Sim. Só muito trabalho. É fim de trimestre e preciso preparar um relatório. Ele explicou impacientemente. Eu entendo. Mas nós nos distanciamos. Você não acha? Holly. Estou no trabalho. Podemos discutir isso em casa. Não durante o horário de expediente. Estou ocupado. Douglas respondeu bruscamente. Tudo bem. Me desculpe. Vou deixar o jantar no fogão se você quiser comer quando chegar em casa. Ok. Disse Douglas, desligando. Holly decidiu não pensar mais nisso e foi para o banheiro. Ela preparou um banho quente com espuma para relaxar. Mas seus pensamentos continuavam voltando para o estranho comportamento de Douglas. Um homem não pode mudar tanto em tão pouco tempo. Assim. Sem motivo. E ele começou a falar com ela com relutância. Como se estivesse fazendo um favor. E podia gritar ao telefone, escondendo-se atrás do trabalho. Isso nunca havia acontecido antes. Holly quase adormeceu no banheiro. Com medo de se afogar, ela saiu rapidamente da banheira. Se enxugou. Vestiu o pijama e foi para a cama. Por volta das 6 da manhã, Holly foi acordada por uma ligação. Ela atendeu, com a voz ainda sonolenta. É a Holly Arcos? Perguntou uma voz desconhecida. Lamento informar que sua avó faleceu. Subitamente. Holly começou a chorar. Ela não podia acreditar que sua amada avó, sua única família restante além de Eric, tinha partido. Estarei aí o mais rápido possível. Ela conseguiu dizer. Desligando. Holly olhou para o teto, tentando processar a notícia. Sua avó tinha 86 anos. Embora sua morte não fosse totalmente inesperada devido à idade, ainda era um choque. Holly lembrou-se de como sua avó recusava várias guloseimas para que Holly pudesse ter mais.
Como iam juntas à floresta para colher cogumelos e frutas. E como sua avó assava as tortas mais deliciosas enquanto sua saúde ainda permitia. Sim. Ela tinha uma personalidade difícil. Mas amava sua neta tanto quanto sua natureza dura e, às vezes, prejudicial permitia. E Holly era muito grata a ela por não a ter entregado a um orfanato. Por não a ter abandonado. Mas por tê-la criado para ser uma boa pessoa. Essa foi, de fato, uma grande conquista de sua avó. A jovem descou o número do marido. Mas não houve resposta. Tudo bem. Eu me viro sem ajuda. Faço isso sozinha. Ela ligou para Eric. Holly sabia que era muito cedo e que seu filho provavelmente ainda estava dormindo. Mas ele precisava saber o que havia acontecido e ir com ela para organizar o funeral. Eric atendeu com uma voz sonolenta. Sim. Mãe? O que foi? Por que tão cedo? Filho. A vovó faleceu. Oh? Não. Disse Eric. Agora mais desperto. Vou tomar um banho e ir até aí. Não. Vá direto para a aldeia. Vou me arrumar e sair também. Holly ficou feliz por ter criado seu filho tão bem, sensível, atencioso, compreensivo, com a visão correta sobre a vida e os relacionamentos. Ela nunca se envergonhou de seu filho. Ela tentou ligar para Douglas novamente. Mas o telefone dele ainda estava desligado. Então Holly deixou uma mensagem de voz. Ele vai ouvir quando ligar o telefone. Pensou ela. E foi arrumar as malas para a viagem. Douglas ligou de volta perto do meio-dia. Holly. Me desculpe. Eu adormeci no sofá do escritório. Não tive energia para ir para casa. Sim. Eu entendo. Estou quase na aldeia agora. Não tenho tempo para discutir nossos problemas. Estarei a caminho em breve também. Tudo bem. Disse Holly e desligou. Após o funeral, toda a família voltou para a cidade. O que você vai fazer com aquela espelunca? Perguntou Douglas. Não é uma espelunca. Protestou Holly. Ainda é uma casa. E é a casa da minha infância. Não sei o que vou fazer com ela. Talvez eu pregue tábuas nas janelas ou talvez a alugue para alguém que precise de um lugar para morar. Quem iria querer morar lá? Precisa de uma grande reforma. Então faremos a reforma e a alugaremos. Não vou colocar meu dinheiro nisso. Não é só o seu dinheiro. Eu também ganho bem. Talvez nos mudemos para lá juntos quando ficarmos velhos. Não. Eu não vou para lá. Sou uma pessoa da cidade. Não consigo viver no campo. De qualquer forma. Vou mantê-la. Não vou vendê-la. A escolha é sua. Concordou Douglas calmamente e saiu da cozinha, resmungando como se alguém fosse comprar aquela espelunca. Mesmo que quisessem. Holly lutou com a morte de sua avó. E havia pouco apoio. Seu filho estava sempre ocupado com os estudos. E seu marido não parecia se importar com o que ela estava passando. Apenas sua melhor amiga, Cassandra, podia ouvir e simpatizar. Mas Holly não queria sobrecarregá-la com queixas e problemas. 2 meses se passaram. Um dia, Holly voltou de seu turno e ouviu seu marido conversando com alguém. Entrando na cozinha, ela viu uma jovem sentada à mesa. Douglas estava perto do fogão, fazendo café. Bom dia. O que está acontecendo aqui? Holly perguntou. A pergunta era totalmente apropriada, pois Douglas estava no meio da cozinha, apenas de shorts. E a jovem estava sentada perto da janela.
vestindo a camisa dele. Ah. Oi? Você já voltou? Douglas perguntou casualmente. Sim. Voltei. E aparentemente não na melhor hora. Notou Holly. Por que não na melhor hora? É a hora perfeita. Conheça a Bárbara. Ela é minha amada. Douglas respondeu calmamente. E quem sou eu? Então? Perguntou Holly. Genuinamente surpresa. Você é minha esposa. E em breve. Ex-esposa. Ele olhou para Bárbara. Sorriu e se virou para Holly. Veja. A Bárbara está grávida. Vou ser pai pela primeira vez na vida. Não posso abandonar a mulher que vai me fazer verdadeiramente feliz. Parabéns. Arrumem suas coisas e saiam. Não. Não vamos a lugar nenhum. Veja. Não temos onde morar. E eu gosto deste apartamento. Eu investi não apenas meu dinheiro, mas minha alma nele. Então, arrume suas coisas, querida, e vá para sua espelunca na aldeia, disse Douglas, rindo. Não te incomoda que ele seja casado? Holly perguntou a Bárbara. Não. Não me incomoda. Além disso, esse status é temporário. Riu Bárbara. Você não pode me expulsar do nosso apartamento, disse Holly com firmeza. Estou pedindo educadamente para você sair. Não podemos todos morar juntos em um apartamento. Isso seria estranho. E não temos para onde ir. Ao contrário de você. Então, é o que é. Holly olhou para Douglas incrédula. Parecia que uma pessoa totalmente diferente estava diante dela. Não o homem que a havia cortejado, feito amizade com seu filho e ajudado em casa, mas um completo estranho. Ela não conseguia entender como alguém poderia mudar tão drasticamente em tão pouco tempo. O que o havia influenciado tão profundamente? Ou quem? Essa mulher? Talvez. Mas ele não podia simplesmente expulsar sua esposa de seu próprio apartamento. Holly. Não vamos fazer uma cena. Ok. Eu realmente não quero discutir agora. Além disso, minha Bárbara está grávida. Ela não deve se estressar. Você é médica. Entende isso perfeitamente. De repente, uma ideia surgiu em Holly. Talvez ela devesse simplesmente ir para a aldeia. Deixar Douglas viver como quisesse. Por que se apegar a alguém que nem sequer a respeita? Se ele a respeitasse, mesmo que não a amasse, ele nunca teria trazido sua amante para cá. Então, qual o sentido de ficar com ele? Ela se virou e saiu silenciosamente da cozinha. Juntou seus itens essenciais e deixou o apartamento, batendo a porta atrás de si. Chegando à aldeia, Holly imediatamente começou a limpar. Ela sempre limpava quando precisava pensar profundamente. Estranhamente, ela não chorou. Ela não estava excessivamente chateada ou pensando na traição do marido. Parecia que ela não se importava. Mas ela se importava. Ela havia se casado com Douglas porque, pela primeira vez desde a morte de Carlos, ela sentiu algo por outro homem. E agora ela estava magoada. Mas desta vez, pela traição. Olá. Tem alguém em casa? Holly ouviu uma voz do lado de fora. Ela saiu para a varanda e viu um homem de uns 40 anos apoiado em seu portão. Posso ajudar? Perguntou Holly. Oh! Que bom te ver. Já verifiquei 6 casas e ninguém atendeu. Pensei que esta rua estava deserta. Bem, a aldeia não é muito animada.
Não apenas nossa rua. O que você precisa? Está procurando por alguém? Não. Meu carro quebrou. Estou construindo uma fazenda nos arredores da aldeia. Quero trazer vida de volta às nossas aldeias vizinhas. Holly olhou para o homem surpresa. Você realmente acha que isso ajudará a reviver as aldeias vizinhas? Eu não acho. Eu sei. Nem todo mundo quer morar na cidade. Algumas pessoas adorariam se mudar para o campo se houvesse empregos disponíveis. Eu fornecerei esses empregos, permitindo que as pessoas vivam ao ar livre e desfrutem de produtos naturais. Tenho um complexo de sucesso na região. Passei vários anos montando. E agora funciona como um relógio. Deixei um gerente no comando e vim para cá. Nasci aqui, em uma aldeia vizinha. Agora quero reviver minha cidade natal. Tenho a experiência. Se Holly não o tivesse interrompido, ele provavelmente teria falado sobre seus sonhos e planos por muito mais tempo. Então, como posso te ajudar? Infelizmente, não tenho carro. Seu marido está por perto? Não, respondeu Holly, baixando a cabeça. Por alguma razão, ela se sentiu envergonhada e até mesmo com vergonha de não haver um homem na casa. Oficialmente, havia. Mas na realidade, não. Isso não é um problema. Você deve ter ferramentas por aqui. Posso dar uma olhada? Sim. Claro. Entre. Holly levou o convidado ao galpão, onde sua avó guardava várias ferramentas. O homem procurou por um tempo, mas aparentemente não encontrou o que precisava. Não encontrou o que estava procurando? Perguntou Holly. Infelizmente. Não. Respondeu o estranho e se virou para sair. Naquele momento, ele bateu a cabeça em um gancho pendurado perto da porta. O sangue começou a escorrer imediatamente da ferida. Holly correu até o homem para avaliar o ferimento. Não toque na ferida com as mãos sujas. Ela ordenou. Entre. Eu vou limpar. É só um arranhão. Não precisa. O homem tentou recusar, mas ao ver o olhar severo de Holly, percebeu que era melhor obedecer. Feridas de metal enferrujado devem ser tratadas para evitar infecções e complicações. Entendido. Concordou o homem e seguiu a anfitriã para dentro. Holly limpou a ferida e aplicou um pequeno curativo. Você é médica? Perguntou o homem. Sou enfermeira. Bem, eu era. Holly fez uma pausa e acrescentou. Há uma semana. Por que no passado? Você pediu demissão? Não gosta do seu trabalho? Eu amo meu trabalho e ajudar as pessoas. Mas as circunstâncias me levaram a sair. Mas não teve nada a ver com o trabalho. Isso é ótimo! Exclamou o convidado. O que é ótimo? Que alguém perdeu seu amado emprego. Não. Que esta aldeia terá sua própria enfermeira. Vou construir um consultório médico. E você pode ajudar as pessoas. Prestar primeiros socorros e tratar doenças menores que não requerem hospitalização. Não há necessidade de construir nada. A aldeia costumava ter seu próprio médico. A clínica está lá. Apenas abandonada. Melhor ainda. Vamos reformá-la. E você pode atender os pacientes lá. E quem vai pagar meu salário? Holly sorriu. Adoro ajudar as pessoas. Mas não posso viver sem dinheiro. Eu pagarei seu salário. Disse o homem. E mencionou o valor proposto. Holly ficou tão surpresa que se sentou em uma cadeira. Isso é por mês? Claro. Não é suficiente?
Aumentarei assim que a fazenda estiver totalmente operacional. Não. É um bom salário. Eu aceito. Ótimo. Está combinado. Começaremos em setembro. Ah. A propósito. Qual é o seu nome? O homem lembrou-se de repente. Eu sou Holly. E você? Prazer em conhecê-la. Holly. Eu sou Henry. O futuro fazendeiro sorriu e estendeu a mão. Holly sorriu e apertou sua mão. Eles trocaram números de telefone e conversaram um pouco mais antes de Henry partir para continuar sua busca por homens na aldeia. Holly ficou junto ao portão, olhando para o horizonte, maravilhada com sua sorte. Ela entendeu que poderia voltar para a cidade. Mas naquele momento, ansiava por viver naquela casa. Respirar o ar puro e mergulhar na energia única e no cheiro familiar da casa de sua infância. Voltando para dentro, Holly estava determinada a terminar a limpeza. Ela entrou no quarto dos fundos para enrolar o tapete e tirar a poeira dele. Quando notou uma tábua do assoalho deslocada. Não vou consertar o chão tão cedo, lamentou Holly. Ela se ajoelhou e tentou consertar a tábua. Mas ela não se movia. Decidindo levantá-la e colocá-la de volta no lugar, ela descobriu um pacote cuidadosamente embrulhado por baixo. Holly pegou o pacote e tentou descobrir o que era. Era enorme e, enquanto começava a desembrulhá-lo, sentiu uma onda de excitação misturada com medo. Seu coração acelerou e suas palmas ficaram suadas. E se este fosse um segredo de família que era melhor não ser conhecido? Ela jogou o pacote no chão. Talvez eu devesse simplesmente queimá-lo. Ela se perguntou. Mas a curiosidade venceu e ela desembrulhou o pacote. Ao revelar seu conteúdo, Holly sentiu-se genuinamente mal. O pacote continha maços de dólares. Isso é muito dinheiro, pensou ela. De onde veio uma quantia tão grande? Ela notou um bilhete enfiado dentro de outro pacote. Com as mãos trêmulas, o desdobrou. A caligrafia era inconfundivelmente de sua avó. Querida Holly. Começava a carta. Se você está lendo isto, então encontrou sua herança. Quando você nasceu, seu pai começou a economizar dinheiro para o seu dote. Após a morte dele, foi difícil economizar. Você se lembra de como vivíamos. Tentei não te privar, mas nem sempre foi possível. Por alguma razão, eu acreditava que o futuro era mais importante que o presente. Mais tarde, quando você se casou, eu queria te dar o dinheiro, mas pensei que você não precisava na época. Agora que Carlos faleceu e você ficou sozinha com um filho pequeno, você precisa deste dinheiro. Fique à vontade para pegá-lo e usá-lo. Perdoe-me. É tudo o que pude fazer. Sua avó que te ama. Lágrimas escorriam pelo rosto de Holly. Na última década, sua avó realmente teve problemas de memória. Muitas vezes esquecendo até o nome de seu bisneto. Ela deve ter se esquecido da herança também. Esta era uma quantia significativa para os padrões da cidade deles. E na aldeia, a tornava quase uma milionária. De repente, uma ideia surgiu em Holly. E se ela investisse na construção da fazenda? Dessa forma, ela poderia garantir seu futuro e o de Eric. O dinheiro fluiria constantemente para o orçamento familiar. Ela decidiu ligar para Cassandra e imediatamente saiu. Oi? Amiga. Como vai? Perguntou Holly. Oi? Você sumiu. Você saiu de casa? Respondeu Cassandra. Quem te disse isso? Douglas. Passei na sua casa hoje.
Ele disse que você fugiu com outro homem. Claro que não acreditei nessa bobagem e planejava te ligar hoje à noite. Mas você se antecipou. Holly contou como voltou para casa e encontrou o marido com sua amante grávida. Ele havia sugerido que ela deixasse o apartamento para eles, já que Bárbara estava grávida e eles não tinham onde morar. Enquanto Holly agora tinha a casa da avó e deveria ir para lá de bom grado. Cassandra ficou furiosa. Por que você não me ligou na hora? Poderíamos ter expulsado aquele casal sem vergonha. E por que você deixou seu apartamento para eles? Você deveria lutar. Cassandra. Acalme-se. Honestamente, estou feliz por ter saído. Já faz um tempo que vejo que Douglas mudou. Ela está grávida e ele não tem filhos. Ele sempre sonhou com isso. E não está ficando mais jovem. Se não agora. Quando? Deixe-o ser feliz. E o apartamento? Com certeza resolveremos tudo isso no nosso divórcio. Então, você planeja morar na aldeia de agora em diante? Não há trabalho nem condições decentes lá, disse Cassandra. Surpresa. Cassandra. Suas visões sobre a vida na aldeia estão desatualizadas. Há oportunidades aqui. E eu já encontrei um emprego por acaso. Além disso, descobri minha herança. Encontrei uma carta da minha avó hoje enquanto limpava. Meus pais e minha avó estavam economizando dinheiro para mim. Herdei uma quantia substancial. Vou reformar a casa e investir em um projeto promissor. Já resolvi tudo e viverei confortavelmente ao ar livre. Você tem certeza sobre este projeto? E se for um golpe? Preocupou-se Cassandra. Não. É legítimo. Assinaremos um contrato oficial. Planejei tudo. Só preciso convencer uma pessoa. Mas acho que ele vai concordar. Venha me visitar mais tarde. E agora tenho tarefas a fazer. Tchau. Holly desligou e imediatamente discou outro número. Henry. Oi? É a Holly de novo. Você consertou seu carro? Sim. Obrigado. Holly. Você ficou preocupada? Um pouco. Preciso me encontrar com você. É possível? Claro. Amanhã, às 9, estarei na aldeia e passo na sua casa. Até lá. No dia seguinte, Henry chegou como prometido. Holly havia assado uma torta e preparado o chá. Ela convidou seu futuro parceiro para entrar. Você queria me ver? Começou Henry. Sim. Tenho uma proposta séria para você. Talvez devêssemos conversar primeiro. Nos conhecermos melhor. Sugeriu Henry com um sorriso. É uma proposta de negócios. Esclareceu Holly. Corando. Ah. Negócios. Isso é menos interessante. Eu esperava mais. Brincou Henry. Por que é menos interessante? Você já está recusando? Preocupou-se Holly. Não. É interessante. Só esperava que não fosse sobre negócios. Holly ignorou a provocação dele e explicou sua ideia. Quero ser sua sócia. Investir meu dinheiro na fazenda e reformar a clínica médica. O que você acha? Henry ficou visivelmente surpreso. Mas concordou. Vamos oficializar. Com um notário. Para evitar problemas mais tarde. Logo, a vida de Holly deu uma guinada emocionante. Ela reformou a clínica médica e sua casa. Criou um jardim e até instalou uma piscina. A notícia do novo centro médico da aldeia se espalhou rapidamente. E as pessoas vinham a Holly em busca de ajuda. Ao longo do ano, Holly e Henry se aproximaram.
Holly percebeu que sentia falta dele quando ele não estava por perto. Ela viu que ele não era indiferente a ela. Mas ele não tinha pressa em dar sinais de atenção. Um dia, Holly não aguentou e o convidou para jantar. E Henry decidiu não perder tal oportunidade. Ele chegou com flores e um anel. Não vou rodeios. Você quer se casar comigo? Ele perguntou. Holly ficou atônita. Eu? Casar com você? Ela brincou. Sim. Você? Vai? Eu acho que. Sim. Eu aceito. Henry a beijou suavemente e Holly o abraçou com força. 2 meses depois, eles se casaram. 1 ano depois, Holly deu à luz uma filha. Holly finalmente se sentiu verdadeiramente feliz, com um parceiro amoroso e uma família crescendo.